Lucas, capítulo 19, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro ou uma figueira, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremeio, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos ler juntos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mais uma vez. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Podem sentar com a sua Bíblia aberta. O tema da nossa mensagem hoje, se você gosta de anotar, se você gosta, eu vou falar sobre algumas grandezas na vida de Zaqueu. Vamos repetir? Algumas grandezas na vida de Zaqueu. Porque sempre que se fala em Zaqueu, a gente pensa em alguém pequeno, porque essa é a referência que a Bíblia dá. Mas a Bíblia diz... Por que vocês estão rindo do Reinaldo aí? Deixa o Reinaldo quieto. Fica mexendo com o Reinaldo com essa história de Zaqueu. Olha só. Veja, a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, um homem que tinha pouca estatura, mas eu acho que as pessoas ao longo do tempo vêm achatando Zaqueu. Né? Eu já vi gente pegando e dizendo: olha, Zaqueu, olha, não passava. A Bíblia não diz nada disso. Pobre do Zaqueu, que está sendo assim, né, achatado a cada dia. Mas uma pessoa de baixa estatura, não é? Ela tem dificuldade numa multidão, não é? De ver o que está acontecendo. E sempre que se fala em Zaqueu, não é? A gente foca logo nisso. Homem pequeno, e era um pecador, era um publicano, era um homem que era mal visto, mal querido pelos seus compatriotas, pelos judeus, pelos seus irmãos, porque era um cobrador. Mas é mais ainda, a Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos, era um chefe, era um representante maior dos publicanos. Mas nós queremos nesta noite exaltar algumas grandezas na vida deste homem pequeno. Porque quando eu comecei a meditar um pouco mais, voltei a esse texto, eu sempre gosto de voltar aos textos mais conhecidos, porque eu creio que há sempre alguma coisa a mais. E eu vi que este homem, havia muita grandeza nele. Muita grandeza nele. E existem pessoas que permitem que as suas limitações os tornem de fato pequenos diante das situações. Às vezes, as pessoas têm limitações. Não é às vezes somente ser pequeno na estatura, mas às vezes nós somos pequenos em recursos, somos pequenos, às vezes não tivemos a oportunidade de estudar, de obter mais conhecimento. Então, há algumas áreas da nossa vida que nós temos limitações, que somos pequenos. Mas eu queria dizer uma coisa para você, que nós não podemos permitir que aquilo que nós somos limitados nos tornem realmente
pessoas limitadas na vida, não é? Porque com isso, inúmeras oportunidades vão passando na vida de pessoas que aceitam as suas limitações, não buscam um crescimento, não buscam uma superação, mas aceitam as suas limitações, aceitam aquilo que a vida lhe impôs e permitem que as oportunidades passem e deixam de ter e de receber mudanças extraordinárias na sua vida. Por isso eu te faço uma pergunta no princípio: o que é que você tem feito com aquilo que você não alcança? Ou seja, o que é que você tem feito quando o que você deseja você não alcança naturalmente? Quando você não alcança mexer lá em cima do armário, o que é que você faz? Você faz alguma coisa, você diz, não, eu não posso, porque eu não alcanço. Não. Há recursos. A gente dá um jeito. Não tem escada, a gente sobe numa cadeira, a gente dá um jeito. Não é assim? E na vida, não é diferente. Nós temos que procurar os caminhos, nós não podemos ficar sentado na calçada, vendo as coisas acontecerem, as oportunidades passarem, e aceitar as perdas e culpar as nossas limitações. Pois é, está vendo? Eu perdi isso, porque olha, eu não tive oportunidade, não estudei, mas também não procurou, né? Tem oportunidades, existem situações que a pessoa pode fazer e conquistar e realizar. Nós não podemos ficar sentado na calçada da vida, aceitando as nossas limitações e culpando as perdas, as coisas que acontecem, porque, pois é, sou baixinho, pois é, sou pequeno isso, pois é, meus irmãos. Eu creio que Jesus preparou, eu creio verdadeiramente que Jesus preparou aquele momento para abençoar a vida de Zaqueu. Eu creio que Jesus preparou aquele dia para se encontrar com Zaqueu, porque Jesus é Deus, Ele é o Senhor. Ele não se deparou, quem é esse sujeito de cima da árvore? Não. Tanto que Jesus quando viu, parece que Jesus caminhou, parece que quando Jesus chegou ali, parece que Jesus olhou para aquela árvore, para aquele galho, esperando encontrar alguém ali. E esse alguém não era outro, era Zaqueu. Eu creio que Deus tem um encontro marcado com cada um de nós. Eu creio que Deus tem momentos para mudar a nossa vida. Eu creio que Deus tem bênçãos para derramar, para ministrar sobre as nossas vidas, mas você não pode aceitar as limitações, você tem que correr atrás, você tem que dar o seu jeito. Você tem que se superar. Diga para o seu irmão, você tem que se superar. Não podemos, amém? Você entende o que eu estou falando? Quantos concordam com o que eu estou falando? Você tem que se superar. Você não pode aceitar o tamanho, você não pode aceitar as suas limitações, você tem que ser em busca de um crescimento, você tem que dar um jeito, você tem que compensar uma coisa com outra. Foi isso que Zaqueu fez. Jesus chegou ali, como que esperando encontrar alguém naquele local. E quando ele chega, ele encontra. E o que ele diz? Sem muitas delongas, Zaqueu, olha só. Jesus disse, Zaqueu, é hoje o dia, desce. E eu vejo nesse texto algumas grandezas na vida deste homem que eu quero destacar rapidamente com você. Não vamos ser longos.